Para aqueles que não estavam aqui, quando eu falei acerca da partida do nosso precioso irmão, o irmão Firmino, eu quero dizer que o coração do vosso pastor ficou muito triste. Eu realmente adoeci ao saber da notícia. Ele era uma pessoa muito especial, um amigo, e eu creio que nós perdemos muito, muito. Mas o espaço agora ficou vago. Alguém agora vai ter que gritar assim: agora é a hora de tacar fogo no casco da tartaruga. Eu estava lá em Porto Alegre e o pastor, nosso querido pastor Edgar Roscoe, da África do Sul, que muito tem ajudado a nós no Brasil, nos ajudou muito. Deus o recompense por tudo que ele fez por nós. Pense num irmão maravilhoso. Sabe, primeiramente Deus, é claro, mas nós somos gratos, eu sou grato, porque eu sei o que pode acontecer num culto quando Deus usa um servo, um vaso. E o pastor Edgar trouxe isso para nós, nos ajudou. Não que nós não tivéssemos a presença de Deus antes, claro, nós temos e nós teremos, mas há um jeito peculiar de cada um dos filhos de Deus. E eu estava ali, e no C, acho que se chama CCG, algo assim, não sei o que, de cultura, dos Centro de Cultura Gaúcha, ali em Porto Alegre, e o clima estava bem quieto, e o pastor se preparava para pregar e estava saudando as pessoas. Deixe-me ver, havia umas 2.000 pessoas, 2.000, cerca disso, ou mais. Havia um lugar baixo e havia uma galeria, um lugar grande. Então, uma voz grossa lá de trás, e o pastor dizendo: boa noite, estamos aqui. O rapaz traduzindo: é um prazer estar com os irmãos, assim, tudo quietinho. Então, no meio do silêncio, parte a voz dizendo: agora é a hora de tacar fogo no casco da tartaruga. Eu estava lá, que coisa maravilhosa. E Deus veio naquele culto e pregou. Eu lembro, nós temos ocasiões difíceis no Evangelho, difícil, em que nós temos que separar o joio do trigo, a água do vinho. Não é um bom momento, não. E esta mensagem em especial que ele pregou, alguém saiu dizendo glória a Deus, e outra pessoa disse: foi tudo para mim. Carapuça. E nós gritando assim: fala, Jeová. Amém. E eu quero que você, igreja do Deus vivo, aprenda isto: nunca tenha reverência por nenhum homem, mas tenha reverência pelo Espírito Santo usando um homem. Se você não discernir essas duas coisas, você perecerá. E enquanto eu estava na audiência, eu percebia espíritos contrários. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu estava na audiência, eu não era o pregador. E eu vi murmurinhos, que coisa feia. É errado falar na igreja. Não é certo isto. Brincar no culto, alguma coisa que não seja extremamente correta. Mas estamos aqui para adorar a Deus. Os obreiros, os irmãos, têm que comunicarem uns com os outros, fazerem gestos, porque são quem está servindo a mesa para vocês, para a igreja. Então nós temos que falar, eu falar com o irmão do som, com a irmã que toca, com o que está aqui. E nós podemos ser gentis e agradáveis,
uns com os outros e sermos alegres. Mas se algum dia você vê alguém detrás de mim conversando, a não ser que seja extremamente necessário, pode saber que esse obreiro aqui atrás está errado. Não é lugar de fazer isso. Aqui não é lugar de brincar. Mas nós estamos descontraídos, cumprimentamos uns aos outros, mas é que às vezes nós estamos tão bem na casa de Deus que pensamos que é a nossa casa. E eu quero lembrar a todos, e a mim mesmo, que aqui não é a minha casa, é a casa de Deus. Podemos ficar aqui enquanto andamos certo, senão Deus nos tira daqui. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Então, eu sabia o que havia acontecido. Na reunião do ano anterior, eu vi o que aconteceu. E eu sabia que havia pessoas agindo errado, pregadores. E eu entendi isto, mas em algumas ocasiões nós não somos a pessoa adequada para fazer certas correções. Entenda bem. E eu não era o vaso para isto. Então entrei na briga, levei umas 2 pancadas, dei uma e fui para casa com a cara mexendo, mas curei. Mas Deus estava vendo, e quem desempata a questão é o Senhor, é pelo certo. No encontro seguinte, então Deus mandou ajuda. Então aquilo que eu não falei no ano anterior, veio o meu irmão da África e aí disse bem dito, tintim por tintim. Ele começou a dizer assim: quer seja meu amigo, quer seja meu inimigo, quer subamos ou quer desçamos, esta aqui é a minha opinião. E aí disse. Então, bem, aqueles que eram amigos daquele amigo que ouviu a verdade desse outro amigo, tomaram partido pelo amigo e se separaram. Não estão mais conosco nessa noite. Doutrinariamente, estavam errados. Dividiram sobre a doutrina do sangue, e nós falaremos sobre isso aqui um pouco esta noite, em palavras rápidas. Creem que não há mais sangue no propiciatório. Umas doutrinas que inventam por aí, sabe com qual razão? Chamar a atenção para si. Sabe por quê? Se abrir a Bíblia em João 3,16, não tem o que pregar, porque não tem a unção divina. Precisam de um texto mirabolante, um texto assim bem substancioso, muito profundo para pregar. Ele não consegue pregar com profundidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eles têm que procurar temas importantes, temas profundos. Sabe por quê? Porque eles não têm a unção divina. Não interessa o que você for falar, enquanto seja a palavra de Deus, se você tiver o Espírito Santo, saiba que Deus te usará e te abençoará. Mas alguns se inflamaram em doutrinas mais profundas e deixaram a mensagem. Homens velhos no Evangelho, homens que provavelmente estavam pregando quando eu nascia e deixaram o caminho reto do Senhor, crendo que o irmão Brana é mais do que ele é, mais do que um profeta, e ele é isto, e não é pouco, ele é um profeta, é isso que ele é. Colocam ele como sendo o Filho do Homem, termo que só se cabe a Jesus Cristo, que é o Filho do Homem, mas Filho do Homem é também uma referência a um profeta, a um ministério profético, mas o Filho do Homem é um só, que é Jesus Cristo, o profeta dos profetas. O irmão Brana era um Filho do Homem, mas não o Filho do Homem. E entram por essas linhas e fazem maior bagunça. Irmãos que creem mais em doutrinas novas do que na palavra de Deus, saem para crer numa torção da mensagem que o profeta pregou e fazem a mensagem de Deus para esta era a maior mentira que podia ser contada. Por quê? Porque a maior mentira é que tem mais verdade nela. A maior mentira é aquilo que mais se parece com a verdade.
Quanto mais mentira na mentira, você sabe que é uma mentira pequena, mas uma mentira grande tem muita verdade nela. Assim, tem enganado muitas pessoas. E naquela reunião, eu vi o fogo ser tocado no casco da tartaruga. Eu vi. Glória a Deus. Eu vi. O irmão, eu não posso falar mais detalhes, mas o fato é que eu vi o homem tentando conseguir espaço e Deus entrando no meio para desempatar. Agora, o interessante é que eu posso, com sabedoria divina, perceber a participação de cada um. Quando alguém se impôs, quando alguém passou e quando alguém foi correto. E isso de maneira geral. Quero dizer, de uma maneira menor, somos aqui esta igreja. Então você sabe quando o Espírito Santo está usando alguém, quando alguém está com a razão, quando alguém não está com a razão, quando alguém estava com a razão, mas passou da sua razão e tudo mais. O ponto é que você deve estar onde Deus estiver fazendo a sua obra. Não perca isto, porque o diabo, ele é sem vergonha. Ele vai onde Deus está. E se você não observar, você vai perder a bênção por causa do diabo. Entenda, o pastor pecou. Bom, foi o pastor, não foi Jesus. O irmão pecou, foi o irmão, não foi Jesus. O que é que tem a ver Jesus com esse pecado aí? A obra é de Deus. Então eu vou ficar na minha posição. Muito bem. Eu, pela graça de Deus, encontrei minha posição. Sei que muitos aqui já têm encontrado sua posição. E eu quero dizer, fique nela. Permaneça em sua posição com Cristo Jesus. Porque problemas vão vir, problemas de verdade. Probleminhas pequenos vêm para nós nos acostumarmos com os problemas. Porque quando o problema maior vier, você saberá como resistir. Problemas sérios. Então, conhecendo você, sua posição, você vai dizer, Senhor, minha posição é essa aqui. Vou manter aqui, vou manter o fogo, vou me manter atirando aqui no diabo. Alguma coisa o Senhor vai fazer. E eu sei que tu sabes a minha localização, em qualquer transe o Senhor virá e me ajudará. Mas permaneça em sua posição. Problemas vão vir. Alguns já vieram, outros virão. Saiba como resistir. E eu ali, lembrei agora do irmão Firmino, que ele gritou ali. E o fogo foi mesmo colocado ali no casco da tartaruga. Vocês lembram o que quer dizer isto? Foi o profeta quem disse. Ele falava sobre avivamento. Ele dizia que quando ele estava pescando, ele pescava umas tartarugas d'água, cágados d'água. E aqui no sertão tem muitos. Eles, nos açudes, cágados d'água. E eles mordem a isca da mesma maneira que um peixe. Então, disse o irmão Brana, que às vezes eles saíam, ele era fisgado, e ele se colocava ali e não andava. O irmão Brana queria tirar o anzol ou fazer algo com ele, e o bicho empacava, não andava. A única maneira de fazer o bicho andar é esquentar o casco dele com fogo, aí logo saía do lugar. Por isso que o irmão Firmino gritava isso, agora é a hora de tacar fogo no casco da tartaruga. Nós precisamos que Deus venha em nosso meio e faça a mesma coisa, nos incendeie com sua chama. Amém. É isso que estamos precisando. Devemos largar a formalidade e louvar a Deus em espírito e em verdade, amém, estarmos alegres. Nós fazemos a maior festa do mundo. Imagine a igreja de Salvador, que tipo de culto não vai fazer? Ou será que os baianos só sabem adorar o diabo? Não sabem adorar a Deus, não? Alegria só para o diabo? Quando você era do mundo, você estava lá, bem os 3 dias do carnaval, muito bem, obrigado, pulando. Agora, na igreja é uma tristeza. Talvez você alcançava mais no carnaval do que aqui com Jesus. Será? Eu sei o que é isto.
Isto é pecado, que nos prende, faz como uma redoma, nos achatando, uma pressão para dizer um glória. É uma dificuldade. Talvez é porque sua consciência lhe condena. Por isso eu tenho chamado a todos a uma conferência, a confessar os seus pecados e a louvar a Deus. Amém. E esse diabo sairá de nós, amém, das nossas casas, da nossa vida, da nossa igreja. Aleluia. Amém. Tocando fogo no casco da tartaruga. Amém. Eu creio. E quando você louva a Deus, os problemas diminuem. É verdade. Amém. E eu estava lá. E eu vibrei. E eu pulei, eu disse amém. De lá. Não estava pregando, mas estava dizendo, é verdade, pregador. Amém. E seu amém ajuda o pregador. Certa vez uma mulher estava louvando a Deus, dizendo amém, chorando. E um irmão tradicional sentado no culto disse, irmão Brana, que mensagem boa, mas eu não sei como é que você consegue pregar. Minha espinha estava congelando ali, de ver aquela irmã gritando daquele jeito. Isso não atrapalha o senhor, não? E um profeta disse, não, isso me anima. Aquilo estava me animando. E ele disse então para o rapaz, e quando você chegar no céu, vai ter tanto glória e aleluia que você vai congelar. Glória a Deus. Desse jeito nós gostamos de confirmar a palavra. Então diga amém. Você não sabe que coisa boa é isto? É jogar uma bomba no diabo. O seu amém faz isto. É a verdade, Senhor. Isso ajuda o pregador. Isso deixa, sabe quando o diabo vem aqui apertando assim nossa igreja, aquela atmosfera de Salvador aqui? Então, quando você fala um amém à palavra, você manda uma bomba no telhado, na força do diabo. É isto. Ele tem que sair correndo. Amém. Aleluia. Então, quando você vier à casa de Deus, se esqueça dos seus problemas. Venha para aqui como você iria para o céu. Não podia ser hoje? Então, venha disposto a adorar a Deus. Muito bem. Eu estava ali naquela reunião maravilhosa que Deus nos deu. E quando os irmãos se juntam com o intuito de adoração de todo o país, eu tenho interesse em trazer irmãos de fora para cá desde muito tempo e termos muitos cultos aqui e fazermos coisas, mas nós temos tido muitas dificuldades, os irmãos sabem. E é o que diz a palavra, que o dinheiro responde por tudo aqui embaixo. E nós não teríamos... foge do nosso orçamento fazer isto, mas eu estou orando para Deus abençoar. Amém. Amém? E Ele já tem abençoado. Então creiam, nós queremos viver em unidade com outros irmãos. Eu não gosto de viver isolado, não. Pois bem, isolado, não que eu seja um pastor isolado, mas com poucas visitas. Mas louvo a Deus por tudo, porque estamos ainda no caminho. Amém. Mesmo aqui sozinhos, nunca nos atrapalhamos. Aleluia. Só com nossos erros comuns que todos nós pecamos. Mas não saímos da doutrina, somos irmãos do mesmo jeito. E outras igrejas foram para um lado, para o outro. E nós aqui, os pequenininhos, estamos no caminho. Amém. Aleluia. Caminhando no deserto, mas caminhando com Deus, sustentados por Ele. Nós existirmos hoje como uma igreja é um milagre. Talvez você ache, mas somos poucos. Este é o milagre. Era para sermos nenhum aqui. Era para não sermos ninguém aqui. O simples fato de haver essa igreja da mensagem aqui é um milagre. Amém. Aleluia. Nós temos resistido. E vamos adiante. Amém. E o povo todo adorando a Deus. Há um certo momento que você se sente no céu. Acredite nisto. Por quê? Porque cada um de nós traz um pouco do Espírito Santo. Porque ele, Jeová, se dividiu no Pentecostes, disse o irmão Brana, em 120 partes, ou em quase 120 partes, e pousou entre aqueles irmãos. Quando você junta aqueles 120 irmãos, você junta quem? A coluna de fogo. Então, se você tem o Espírito Santo,
São tantas partes dele aqui na igreja. Quando nos juntamos, nós formamos um pedaço dele. E quanto mais crente, mais Deus. Você me entende? Porque o crente traz Deus em si mesmo. É por isso que é importante vir à igreja. Porque você doa um pouquinho, doa um pouco de Deus que está em você para mim, e eu para você, e cada um para com o outro. É por isso que é importante vir à igreja. Amém? É por isso que o ambiente fica como nós encontramos agora, porque nós trouxemos algo dentro, Jesus Cristo. Então eu vi aquela reunião maravilhosa, irmãos amados. Eu vou dizer que as melhores pessoas que eu conheço estão nesta mensagem. E gostaria que você conhecesse elas. E eu saí dessa reunião, tinha um irmão chamado Beto, me encontrou lá, estava numa caminhonete, me puxou pelo pescoço, me deu um beijo aqui, e pode beijar, irmão Fernando? Me beijou aqui, e eu com as perninhas balançando, ele é grande, me puxou assim pelo pescoço, e me deu um beijo. Irmãos queridos e amados de todo o Brasil, e eu queria que você soubesse disso, que há uma noiva aqui no Brasil. Irmãos, pessoas corretas, que o simples fato de saber que é um irmão da mensagem, que é da igreja ali de Salvador, eu conheci o pastor, eu gosto dele. Me atrapalhado aquele baianinho, eu gosto dele. Então você vai saber que você vai ser bem tratado, porque há uma igreja aqui. Talvez você nunca precisou sair. O irmão Álvaro já saiu algumas vezes, e ele foi bem tratado, não foi, Álvaro? Porque há irmãos maravilhosos em todo o Brasil. E nós queremos também ser irmãos maravilhosos também para os irmãos que vierem de fora, que não conhecem o mar, não conhecem as praias, sabe? Não sabem o que é acarajé. Então, esses irmãos, quando vierem também, sejamos hospitaleiros com eles, põem, sabe? Receptivos. É a nossa função ser. Amém? Então, eu falei disto porque falava do irmão Firmino. Ele partiu porque Deus quis levá-lo. E orem por sua família, primeiramente, e pelo pastor César, que perdeu um amigo. Ele dizia, um filho do pastor César pode dar uma resposta para ele, mas não Firmino. Respeito. E o pastor César sabe o quanto ele era amigo, o quanto ele era ajuda. Nunca foi um problema. Sempre foi ajuda. Sempre foi uma pessoa que somou, nunca trouxe problemas. Amém. Não que ele não tenha tido problemas, mas ele nunca foi um problema. Sempre foi ovelha do pastor César, sempre apoiou, e muito bem, vocês sabem. E um irmão que a gente não consegue conformar, né? Como é que isso acontece, né? Não deu para entender ainda não que ele não está entre nós. Mas eu sei que onde ele está agora está fazendo muito barulho para Jesus. Amém. Amém. E agora, nossa vez de ir até ele e nos alegrarmos, né? Em algum desses dias estaremos todos juntos lá. Amém. Lembrem de orar pelos parentes, pelos familiares. Eu disse para ele muitas vezes, ir para João Pessoa e não ir no Cajá é melhor não ir. Eu ia no Cajá, por causa dele, e me sentia bem. Vai ser triste ir lá agora não encontrá-lo, mas vai ter lá o cheiro dele, a presença dele, está lá a família dele, que também, igualmente, sempre me tratou muito bem. E se Deus nos der graça, vida, saúde, em breve também nós estaremos lá. Eu faço questão de ir ali e dar alguma palavra de conforto, ou se não, chorar um pouquinho com a família. Amém? Orem pelos irmãos, pelo pastor César, pela igreja. Foi algo muito chocante assim, sabe? Mas é bom ser querido, não é? É verdade. Vamos ficar de pé. Vamos ler em Lucas. Eu não posso demorar tanto. É Lucas capítulo 17, versículo 37. Lucas 17, 37. E eu vou ler também Jó 39, 27 ao 30. Final do capítulo 39 de Jó. E o final do capítulo 17 de Lucas, o último versículo.
Deus seja louvado. Todos acharam? Vamos ler? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, enquanto nos aproximamos da Tua palavra para uma rápida meditação, ó Senhor, põe Tua palavra em meus lábios, unge, Senhor, a todos nós, lábios e ouvidos. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. 39, 27 de Jó. Ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho? Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam desde longe. Seus filhos chupam o sangue, e onde há mortos, ela aí está. Que o Senhor Deus nos abençoe com a sua palavra. Poder sentar. Nós temos um texto bastante forte, não é? Quando se fala de chupar o sangue. A verdade é que uma águia é um animal carnívoro. Ela é um terror para suas presas. Mas, se você olhar para ela como uma caçadora vitoriosa, então você sabe que ela é uma ave poderosa. E a águia também, por ser poderosa, ela é o leão dos céus. Não há animal como a águia. Não há uma ave como a águia. E ela representa a Jeová, representa um profeta quando disse que nas asas de uma águia guiei vocês do Egito, nas asas de uma grande águia. Também há um texto que diz que como a águia agita seu ninho, assim que Jeová age, Jeová águia. Jesus disse que onde estivesse o corpo, ali se ajuntarão as águias. Quando ele disse isto, esse texto de onde houver o corpo, se ajuntarão as águias, Jesus estava citando esse texto de Jó 39, onde diz: seus filhos chupam sangue e onde há mortos, aí ela está. Onde está o corpo morto, onde há os vencidos, em outra tradução, ali a águia está como vitoriosa. Quer dizer, você quer achar uma águia? Observe onde houve uma morte, uma presa foi abatida. Observe, haverá uma águia ali vitoriosa. Ela está de pé entre os mortos, como a vencedora da batalha. Então, onde houver o corpo, a presa, você vai encontrar a águia. Em algumas traduções que não são as mais corretas, dizem: aonde estiver o corpo, aí se juntarão os abutres. Mas não é isto, não é abutre de que falava Jesus, se falava do corpo morto, fresco. Porque nós não nos alimentamos de alguma coisa ultrapassada, mas de carne fresca, carne da hora, da palavra, da mensagem do dia. Então esta águia, por ser um animal limpo e comer animais abatidos, limpos, não ser um abutre, então ela é tipo de um cristão perfeito, de Jeová, águia. Jesus fazia, quando disse, onde ali estiver o corpo, ali se juntaram as águias, Jesus apontou para onde estariam os filhos de Deus. Onde estão eles? Onde houver uma vitória, estará ali o crente vencedor. Aleluia. Vamos trocar isto. Onde houver bondade, ali estará um filho de Deus, a águia. Onde estiver verdade, ali estará o Filho de Deus, a águia. Onde estiver a correção, ali estará o Filho de Deus, a águia. Aonde houver a vitória, o vencer a Satanás, ali estará o crente, a águia. E você verá Satanás derrotado. Essa é uma aplicação muito correta. E quero que você entenda isso muito bem.
Você foi chamado para a vitória. Por isso, tome a sua espada, que é a palavra, creia nela e vá adiante. Você vencerá. Amém. Não tema o inimigo. Se tem uma coisa que deixa Deus triste, indignado, é a incredulidade. Aqueles 10 que foram espiar a terra de Canaã, vocês sabem, Caleb, Josué e mais 8, ao todo 10, foram espiar a terra e viram as grandes muralhas, provavelmente de Jericó, e viram que moravam homens gigantes ali. Josué e Caleb trouxeram um cacho de uvas que eles dois trouxeram. 2 homens carregando um cacho de uva, vejam só. Talvez como aquele caixão de banana d'água, ou da terra, né? Que é muito pesado para um homem caminhar sozinho. Um cacho de uva, pensem nisso, um cacho de uva. 2 homens carregando. Eles trouxeram dizendo, a terra é boa, dizendo para Moisés, confirmando a palavra, Deus é verdadeiro, a terra da promessa é verdade, a promessa está lá, é nossa promessa, podemos conseguir. E o que foi que os outros 8 viram? Lá é terra de gigantes, terra que consome os seus moradores. Nós para eles parecíamos gafanhotos, e eles para nós também. Quer dizer, multidão de gafanhotos, e eles mesmos gafanhotos em relação àqueles gigantes. Então Josué e Caleb, leiam sua Bíblia, diz, nós podemos conseguir, eles serão o nosso pão, disseram Josué e Caleb. Amém. E aqueles 8 incitaram a multidão a matar Josué e Caleb, incrédulos. Onde? No mundo? Não, na igreja, em Israel. Nós temos algum incrédulo em nosso meio? Deus tem a misericórdia. Nós podemos vencer. Então, quando a multidão foi alvoroçada por aqueles 8 para matarem, penso que eram 8, foram 12 espias ou 10 espias? Foram 10 espias, não é isso? Estou certo na conta, meus irmãos? É isso, 10 espias. Que eu me recordo foram 10. Mas aqueles que foram lá e que não creram, eu sei que foi 2 que creram. Os que não creram, não me interessa o número. Mas vamos dizer que foi 8. Quando eles estavam para apedrejar, para matar Josué e Caleb, por quê? Porque queriam ficar com a promessa. Será que tem crente querendo perseguir crente porque quer ficar com a promessa? Tem muito. Você só quer ficar com a Bíblia e tem crente lhe perseguindo. Misericórdia. Nós temos muito disso em nosso meio. Mas nós temos muitos Calebes e Josués em nosso meio. Aleluia. E esta mensagem são para esses, Josué e Caleb. Aleluia. É o que você deve ser. E eu pregarei como se você fosse isto mesmo, porque é o que eu quero que você seja. Quando eles se juntaram para matar Josué e Caleb, o Shekinah desceu. Sabe o que é Shekinah? Uma nuvem cor de âmbar. Âmbar é amarelo, alaranjado, cor de fogo. Uma nuvem desceu e de pronto aqueles ficaram leprosos de imediato. E Deus disse, olha, vocês, Moisés, toma esse povo e se põe em marcha, porque essa geração que não creu perecerá no deserto. Eles não entrarão. Por quê? Estão com medo de gigante. É muito problema, pastor. Jesus, meu Deus, é muito grande. Você nunca vai alcançar, porque você acha que é difícil. Você só vê o seu inimigo grande. Mas será que você já viu o tamanho do seu Deus? A questão não é se você pode ou não, a questão é se Deus quer ou não. Nós estamos com a vantagem, Deus quer ou não. Se Deus quer, pode vir uma nação de gigantes. Amém. Aleluia. Assim, eles foram proibidos de entrar na terra da promessa porque não creram, passaram 40 anos no deserto. Quando a pessoa diz, eu estou no deserto, você está no deserto? O que quer dizer deserto? Eu sei que os irmãos pentecostais, não só os irmãos pentecostais, nós somos, como seres humanos, nos viciamos em termos, né? E falamos aquilo que nós ouvimos sempre. E a pessoa diz, eu estou no meu deserto, estou no deserto, estou na prova. Muito bem, mas
Quando um crente está no deserto, o que acontece? Quando Israel estava no deserto, havia pão, havia água, havia profeta, havia problema? Não. Jesus está na prova. Estou na prova, você está na prova, daqui a pouco os anjos vão vir. Então não é uma prova, é um exercício, né? Sabe? É que nem um corredor correndo. Eu estou na prova, está na prova. Está sofrendo? Não. Eu estou correndo porque sou um corredor, aguento correr. Agora estou na prova, mas vou vencer a prova. Não no sentido de, eu estou com esse problema, eu estou no deserto, então você está na presença de Deus. Porque no deserto, de dia, essa nuvem fazia sombra para eles, e de noite essa nuvem era um fogo para eles. Aleluia. Que deserto é esse? Eu estou na prova, sofrendo. Crente frouxo é porque você não pegou a espada, não creu na promessa e não matou os gigantes. Frouxo, é por isso que você está na prova. Mas eu fico com Josué e Caleb, que disseram, eles serão o nosso pão. Nós podemos conseguir. Sabe, apenas Josué e Caleb entraram na terra da promessa. Aqueles incrédulos não entraram na promessa. Os seus filhos entraram, mas aquela geração pereceu no deserto, porque não creu. 40 anos rodeando. 40 anos. 40 anos é uma geração. Por que não creram? Não creram em quem? Na promessa. Nós temos uma promessa. Nós temos recebido um profeta. Nós sabemos que há um poder sobrenatural encaminhando-se para nós, crescendo em nós. A promessa é nós sermos como Ele é, de termos nosso corpo transformado, de maneira que subiremos para Ele. Essa é a promessa. Nós cremos em santidade, cremos em pureza, cremos em poder sobrenatural, nós cremos em vitória, cremos na presença de Deus, cremos que podemos ser um reflexo dele mesmo aqui na terra. Amém. É o que nós cremos. Se você não crê nisto, você não pode ser dessa mensagem. E se você crê nisto, você sabe que qualquer que seja o seu problema, você pode vencê-lo. Amém. Seja qual for. Não fica só rodeando a montanha. Você vai e vence. Mas sabe o que acontece? A obediência é mais importante. Havia uma promessa de que Deus iria diante deles. E como foi que eles saíram do Egito? Não foi que Deus mandou praga? Como é que eles entraram em Canaã? Era lutando, era? Era crendo. Aleluia. Havia uma promessa que Deus enviaria vespões e que expulsaria aos poucos os moradores da terra, e eles iam morando. Amém. É promessa, salvo engano, no capítulo 30 de Êxodo. Eles tinham uma promessa que Deus iria na frente deles, livrando Canaã para eles morarem. Aleluia. Quer dizer, um bocado de vespa mordendo o gigante correndo, ele tomando as casas do gigante. Eles não creram, viram o tamanho do gigante e se espantaram. Aí, que coisa, não creram na palavra de Deus. Está escrito no Salmo 79, tentaram na solidão, não creram na sua palavra, não creram em Deus. Então, o que aconteceu? Deus disse, não vou entrar no meu repouso, para o deserto, 40 anos, muito bem. Alguns disseram, não, agora a gente vai sim, eu estou crendo agora. Agora você creu, depois que Deus deu a repreensão, e subiram. O povo desceu para o deserto com Moisés, e alguns por si só disseram, não, nós podemos, Deus falou. Deus falou agora? Você não ouviu o que o profeta disse, não? Agora é deserto. É naquele momento você teria a promessa, mas você não creu naquele momento, agora é deserto. Não, eu vou. Vai só. Subiram para conquistar Canaã, e Moisés indo para o deserto. O que aconteceu? Sofreram, morreram, pereceram. Porque o profeta estava ouvindo a Deus. Era para o deserto, tem que ir. Eu confiar em profeta, rapaz, a promessa é minha, israelita, eu vou lá agora. Não vá não, o profeta disse, que profeta que nada, eu faço o que eu quero, faça. Morrerá.
Subiu só, sem Deus. Por isso, meus irmãos, eu alerto a todos, nós devemos permanecer unidos uns com os outros. Amém. E com Cristo acima de todos nós. Andarmos como uma igreja. Se nós nos dividirmos, o diabo nos alcançará. Se te cabe, fique junto de seu irmão, ajude. É nossa função, ajude seu irmão, pegue na mão dele, vamos para a igreja, vamos orar, é sua função. As coisas ficarão ruins e sozinhos somos mais fracos. O diabo nos vence. Nós somos tentados na solidão. Então vamos, no tempo de frio, ficar uns perto dos outros e aquecer uns aos outros com o calor do Santo Espírito de Deus. Eles tentaram sem Deus, fracassaram. Por quê? Eles tinham a promessa, só que não era mais o tempo, não era mais o momento. Perderam o momento. Por isso, eu também creio que há circunstâncias onde Deus abre uma oportunidade para nós e nós temos que aproveitar aquele momento. Se não, só depois de 40 anos, não sei se 40 anos, mas depois de certo tempo aquilo volta de novo, você vai penar. Querem um exemplo? O irmão Brano estava recém-casado com a irmã Hope e ele foi tirar umas férias, coisa que estamos precisando também, e ele tirou uns 3 dias de férias, pegou seu carro, botou um combustível, foi pescar. Naquele tempo podia, né? Ele só de carro, a vara de pescar, vou pescar sozinho. E encontrou um povo pentecostal chamado Só Jesus. E ele pregou ali, você sabe. E quando ele pregou ali, ele foi tão usado pelo Espírito Santo que ele recebeu convites para que ele pregasse 1 ano seguidamente. Ele voltou para casa e contou. E finalmente a sua sogra soube da história. E sabe o que a sua sogra disse? Eu não quero minha filha misturada com esse tipo de lixo. Ela era de uma igreja congregacional, tradicional, e chamou os pentecostais de lixo. É lixo? Tudo bem. E o profeta não foi. Por que ele não foi? Porque não queria desagradar a família dele. Pois bem, é a sua família, lembrando que não deixa você pregar o evangelho? É sua sogra? Te livrarei da sua sogra. E tomou a mulher dele. A unção o deixou durante 2 anos. Não foram 40 anos, foi 2 anos. Por quê? Era naquele momento que ele deveria estar pregando entre os pentecostais. Ele atrasou a obra. Por quê? Olhou para a parte humana. Por que não? Aí o profeta diz outra coisa. Se eu fosse você, eu permaneceria onde Deus está te abençoando. Se ele viu que o fogo foi ateado ali no cacho da tartaruga, por que ele saiu dali? Ele disse que começou a pregar, irmão José, ele disse que viu um velho pregador de cor, como eles chamavam naquele tempo. Hoje não pode mais falar isso que dá problema. Mas era um homem negro, alto, com um casaco, com estilo de pregador. Ele definiu assim: aquele casaco que parece asa de gafanhoto, né? Aquele tipo de roupa que tem umas abinhas aqui atrás. Muito bem. E ele foi pregar, disse que ele subiu assim no púlpito e disse que quando ele subiu, disse: será que não tem outra pessoa mais nova para pregar, não? Coitado do velhinho. O irmão Brana pensou, porque teve dó do velho, e ficou com dó do velho. Disse quando o velhinho desceu do púlpito, ele disse: eu fiquei com dó, foi de mim quando ele desceu. Porque ele disse: eu queria pregar sobre o céu, sobre a terra, mas não, vou pregar agora sobre o céu. E começou a dizer: onde você estava, Jó, quando eu edificava, botava os fundamentos da terra, quando as estrelas cantavam em minha presença, e os anjos, os filhos de Deus se jubilavam? E ele disse que o velho dava pulos de 1 metro de altura. Ele nunca viu aquilo. Então, eles souberam que ele era o pregador. E disseram: estamos aqui, temos um pregador em nosso meio, por nome William Brana. Nós queríamos ouvir sua palavra. Eles não eram uma denominação. O irmão Brana estava todo amassado com roupas de pescaria. Então disseram: nós queremos ouvi-lo. E ele começou a se diminuir no banco assim, e uma mulher disse:
O que está acontecendo com o irmão? Não, é que eu sou ele. Guarda um segredo para mim, eu sou ele. Mas eu não posso ir lá, como está minha roupa? Ele nunca tinha pregado no microfone até aquele momento. Isso foi em 1930. Irmão José estava nascendo por esse tempo. E aí disse, vá lá, nós não ligamos para isso aqui não, por causa de roupa, pode ir. Amém. Aí ele disse, não posso. Quando perguntou de novo, a mulher, aqui ele, o irmão aqui, ó. Aleluia. A irmã, dedo duro, disse, olha aqui. Então vai o irmão sem paletó, sem gravata, amassado pregar. Ia dar alguma coisa? É claro, se ele tinha uma vida no altar. Não interessa se sua gravata combina com o seu paletó, mas se sua vida combina com a palavra, disse irmão Brana. Não estou preocupado se estou combinando, minha vida tem que combinar com a palavra, disse o profeta. E aí quando ele pregou lá, ele disse que ele começou a pregar assim, sobre que aquele jovem rico levantou seus olhos no inferno, quando ouviu a palavra, louco, essa noite pedirão sua alma. E ele pregava assim, e lá no inferno não tinha flores, então o jovem chorou. Lá não tinha borboletas, o jovem chorou. Ele falou algumas frases assim e disse que a próxima coisa que ele lembra era glória, aleluia, só o que ele lembra. Que o fogo foi incendiado naquele local, naquele lugar. E ele não se lembra o que aconteceu, só lembra que o fogo foi grande. Recebeu muitos convites para um ano depois. Mas aí, vejam só, a sogra dele não queria a filha dele, a esposa, naquele tipo de lixo. Faltou um pouquinho de sangue de homem no profeta? Certamente. Faltou. Errou. E o profeta nunca escondeu os seus erros. Amém. Sofreu, pagou. Depois ele soube como é que obedece. Por isso, quando Deus ouvir chamar a sua voz, chamar a você e você ouvir sua voz, atenda logo, não fique se segurando, não. Vá à presença de Deus, corrija-se, creia nele. É melhor morrer tentando obedecer a Deus do que morrer desobedecendo a Ele. O que você acha? E se Pedro afundasse e morresse afogado nas águas? Ia ficar feio para quem? Quem mandou Pedro andar sobre as águas? Senhor, manda que eu vá te ver. Jesus disse, vem. Se Jesus disse, vem, quem tem a responsabilidade sobre Pedro? Jesus Cristo. Se Pedro morresse, ficaria feio para quem? Para Jesus. E Jesus sai feio em alguma foto? Não. Não. Ele sempre sai bonito porque ele é maravilhoso. Então, se Deus te mandou fazer algo, vai e faça. Ele será com você. Bem, e se você morrer servindo a Deus, você quer morrer de que jeito? Não é bom morrer servir a Deus? Morreu como? Na batalha contra contra o faraó eu morri. Glória a Deus. Eu morri, mas levei uns tanto comigo também. Quer dizer, levei não, uns foram para o inferno. E eu vim para o céu aqui. Vocês estão me entendendo? É como Sansão. Morreu, mas levou a multidão com ele dos inimigos de Deus. Então não temos lugar para frouxidão essa noite. Vamos crer na palavra de Deus. Vamos adiante. Essa é a águia vitoriosa. Desafio você a olhar nos olhos de uma águia. Agora está pouca aqui, tadinha, aqui no nosso zoológico. Elas não tem mais a águia lá. Um gato entra para lá, eu fico com medo o gato, que perigo o gato passa. É que a águia come bem. Porque se a águia desce ali, o gato vira filé na hora. Uma águia tem uns olhos grandes, marrons claros, castanhos. E ela olha você, a águia te olha como um leão te olha, sem nenhum medo. Amém. Uma águia pode facilmente furar sua pele e te lesionar gravemente, uma águia. Então, quando você vê uma águia, você não tem nenhum medo, você não vê nenhum medo nela. E você pode olhar que ela desceu para matar sua caça, a caça está ali morta. Quer achar uma águia no chão? Ela está perto ali de alguém que ela matou, da sua presa, eu quero dizer. Quer ver um crente? Você o encontrará nas vitórias, não nos fracassos. Por isso, onde estiver o corpo, onde houver a vitória, ali estará os filhos de Deus. E eu quero encerrar
pregando, falando sobre outro aspecto. Eu fui sepultar meu tio e um parente meu, aqueles parentes só nós vemos quando morre alguém, né? Né, irmão Fernando? Irmão Fernando, nós falávamos sobre isso outro dia. O povo só se junta quando morre alguém. E ele me perguntava assim: por que, primo? É desse jeito. Ele sabia que eu era pastor. Só quando há uma morte as pessoas se juntam. Aí eu falei com ele acerca de Jesus Cristo e ele ficou todo arrepiado. E foi bom aquilo mesmo. Porque é na morte que nós mostramos nossos verdadeiros sentimentos. É quando a vida se mostra dura que nós mostramos os nossos verdadeiros sentimentos. E quando um mal grande acontece, uma tristeza grande, nós então nos ajuntamos. Aí eu falei com ele sobre Jesus Cristo, que quando ele morreu, em sua morte ele nos ajunta a todos hoje em Cristo. Então, se você quiser entender que onde estiver o corpo, as águias estarão reunidas, você pode saber, onde estiver Jesus Cristo, então as águias também estarão reunidas ali, os filhos de Deus. Amém. Que equivale a ter a revelação da hora no mais alto lugar, na mensagem mais correta, na maior manifestação de Deus do dia, você vai ter os crentes ali. Aleluia. Nos dias de Jesus foi Jesus, nos dias de Moisés era Moisés, nos dias de Elias era Elias, nos dias de William Branham é William Branham. Porque a noiva, que são as águias de Deus, estão no máximo de Deus, dispensado para aquela geração. Glória ao seu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Então, meus irmãos, vamos à vitória. Ele marcou, ele desceu como a grande águia para vencer o inimigo. Então, onde a vitória é o lugar que você deve estar, porque Jesus está na vitória. E se existe algum fracasso é porque não tem Jesus ali. Por isso, veja em sua vida, nessa noite de comunhão, onde é que tem um fracasso? É porque Jesus não está ali. Ponha Jesus naquela área da sua vida e você verá a vitória vir. Aleluia! Deus seja louvado. Vamos ficar de pé, vamos ler em Mateus 26, no nosso texto da comunhão. Mateus 26. Acharam todos? Amém. Glória a Deus. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Cristo, vem ceiar. Aleluia. Em João 13,
está escrito: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. E disse Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Verso 13: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Amém. Aleluia. Este caminho